Essa imagem é de um livro que ela vai representar, ou ela que está mostrando, esse mural é na Cidade do México, está na Cidade do México, a condição do nativo. Ó, aqui já é um mural que representa a liberdade. Onde está o indígena? Né? Estão vendo que é que ele continua na sua condição de explorado? Pois é. Continuando no nosso livro didático, na página 105, né, nós vamos ter... Perdão, é 106, desculpa. Na página 106, os indígenas depois da independência. Né? No contexto da página anterior, vem se falando em liberdade. O que significa essa palavra para cada setor, ou cada classe social? Então, quando a gente vem pensar e estender esse conceito ou essa condição para os indígenas, os nativos, como eles hoje estão chamados, né? A gente vai ver que esses novos estados no século XIX, eles vão fazer reformas liberais, eles vão se modernizar, eles querem chegar a um patamar de condições como o dos Estados Unidos e dos países europeus. Então, eles vão promover essas reformas liberais. Quais os objetivos? É claro, é modernizar a economia, é integrar esse novo país no mercado internacional. Só que eles vão se integrar como fornecedores de matérias-primas. Para o quê? Ora, se a gente voltar para os nossos estudos no início, a gente vai ver que a Inglaterra ela já era um país altamente desenvolvido economicamente na indústria. Foi lá que nasceu a Revolução Industrial. Foi lá que nasceu os primeiros passos para essa modernização tecnológica que nós temos hoje. E a França foi buscar, a Espanha foi buscar, Portugal foi buscar, mas pelas suas colônias, necas, nada. Nem artesanalmente eles poderiam manter artesãos aqui. Tudo que era produzido era na sua metrópole comprado pelos que moravam aqui nessa América. Então eles tinham essa vontade, essa ideologia, essa gana, essa busca de se modernizar. Mas eles teriam que competir num setor que eles totalmente desconheciam. Então, eles se tornaram, vamos dizer, os fornecedores dessa matéria-prima para essas indústrias, desses países europeus, desse país americano, dos Estados Unidos. Né? Esses objetivos eram modernizar a economia, integrar-se a esse mercado internacional, mesmo que for um fornecedor de matéria-prima. Mas, para isso, o que eles tinham que fazer? Como eles poderiam começar essa nova forma econômica? Dissolvendo, distribuindo, disseminando ou, vamos dizer assim, removendo essas comunidades indígenas. Ele vem falando em dissolver, ou seja, desmanchar, desmantelar aquelas comunidades indígenas que ainda persistiam, independente de sua localidade, em qual o estado novo estivesse. Então, uma dessas formas era isso, era desestruturar essa comunidade que ainda permanecia. Outra coisa, essas terras onde eles viviam, elas ficariam à disposição dos grandes proprietários, os crioulos, que já eram grandes proprietários de terra, ou de empresas estrangeiras. Ao invés deles investirem, que aqueles que estavam ali, que tinham mais condições, que já eram donos daquela terra, também crescerem com eles, eles vão fazer o inverso. Eles vão tentar destruí-los e trazer estrangeiros, trazer dinheiro estrangeiro para o seu novo país. Vendendo o quê? Terras. E os índios morressem. Não eram gente? Continuavam ainda na condição de nada, né? Os nativos. Os nativos poderiam continuar,
Não, nós vamos acabar com tudo. Deixar os pequenos proprietários. Eles vão ficar com pequenos lotes, pequenos pedaços de terras. Ou mão de obra nas lavouras, nas minas. E essas lavouras e essas minas seriam desses grandes proprietários ou desses estrangeiros. Fossem eles estadunidenses, fossem eles europeus, mas eles estavam comprando terra, eles estavam trazendo dinheiro para mim. Né? Os tributos que os indígenas pagavam, né, para poder, vamos dizer assim, manter-se, eles foram abolidos. Com o tempo, quando eles vão também dar essa questão de fim à abolição dos escravos, tanto nativa como a indígena, como a negra, desculpa, esses ex-escravos, né, esses nativos, esses tributos que eles tinham que pagar ao Estado foram abolidos, não tinham mais que pagar tributos. Mas isso não foi realmente, de fato, aconteceu. Eles continuaram sendo explorados pelos donos das terras, pelos proprietários, pelos grandes proprietários, pelos estrangeiros que chegavam. Então, era, vamos dizer assim, um faz de conta, que acabou, eles agora têm direitos. E os direitos de cidadão dos nativos, dos indígenas, aí é que não foram respeitados. Aliás, nem existiram. O índio continuou a ser um ser humano sem direitos políticos, sem ter direito à saúde, ao estudo, a uma propriedade privada. Não era um cidadão daquele novo país, independente que fosse ele a Argentina, o Chile, a Bolívia, ele não era um cidadão daquele novo estado. Ele continuou a não ter direito a votar, ele continuou a não ter direito a lutar a ter representante lá no poder. Então, ele continuou sem ter o direito à cidadania daquele país que ele construiu, que ele participou da sua construção, trabalhando, suando, e muitas vezes tendo seus antepassados mortos na luta pela independência. Então, aí, nessa questão, o índio continuou a ser apenas mais uma classe social explorada. Essa exclusão que o indígena vai sofrer, né, nas suas próprias terras, vai ter consequência, né? Então, uma das consequências vai ser as tensões entre os indígenas e essa classe social, entre as elites e esse grupo dessa classe excluída. E isso vai ser motivos de várias rebeliões, grandes rebeliões, de massacres que os índios vão sofrer. E essas rebeliões, é claro que vão ser armadas. O indígena, ele já tinha a sua forma de se defender antes da chegada do europeu e aprendeu as técnicas e tinha armas já de fogo nas lutas que eles empreenderam com os crioulos pela independência do país, do novo Estado. Então, essas tensões elas vão se revelar, vão aumentar as tensões e vai ter diversas rebeliões nos diversos novos estados. Por quê? Porque o índio continuou a ser marginalizado, explorado, excluído daquele novo país. Ele foi expulso de suas terras. Suas terras foram vendidas e ele ou morreu ou teve que se adaptar a uma nova forma de exploração. Então, tudo isso vai levar a que esse povo ele não abaixe a cabeça, ele não aceite, ele vai buscar seus direitos. Né? Aí aqui nós vamos ter no México os motivos, né? Eles querem recuperar suas terras, ele quer botar um fim nessa exploração do seu trabalho, do seu povo, da sua etnia, que é dono daquela terra.
E aqui estão algumas comunidades, como a Tehuantepec, em 1826, Pampantila, 1836-1838, Guerreiro, 1842-1843 e Oaxaca, em 1945. Essas são algumas rebeliões citadas que aconteceram no México, mas aconteceram em todas as outras comunidades, principalmente porque a base, a grande porção da população era indígena. Tinha os mestiços, mas esses mestiços estavam ligados a essa elite que estava no poder. Então, essa grande população indígena, ela estava desprotegida, ela estava excluída, ela estava massacrada. Aí aqui também nós vamos ter uma partezinha, uma explicaçãozinha sobre a Argentina. Na Argentina, esses índios eles formaram confederações, ou seja, eles se uniram às diversas tribos que tinham, as diversas etnias, e formaram um grupo para lutar por seus direitos. Esses mesmos aqui, ó, suas terras, o fim dessa exploração, defender suas terras, o meio de sua sobrevivência, lutar por sobreviver. O índio nativo na Argentina, ele não era só buscar terra, não. Era o meio de sobreviver. Era como eles iam de um dia para o outro, comendo o quê, vivendo do quê. Então era isso que eles estavam buscando. Só que em 1870, o Estado, o governo argentino, ele vai fazer uma ofensiva, ele vai formar um exército para combater essas resistências indígenas. Ele vai capturar os chefes, vai começar pela captura dos chefes para poder tirar o poder dessas rebeliões. Se você não tem um chefe que comanda, você está perdido, a não ser que você também assuma a chefia. Então, essas capturas intimidavam que outras pessoas assumissem, eles eram presos, eles eram executados. Então, a ofensiva era para isso, para impedir novas rebeliões. E a verdadeira intenção da chamada campanha do deserto era retirar, era expulsar esses nativos dessas zonas pecuaristas. O que é pecuaristas? Das zonas onde estavam as grandes extensões de terras destinadas à criação de animais. Gado. O grande espaço que o nativo, ou o espaço que o nativo ocupava, tinha que ser preenchido por gado, porque esse gado ele ia fornecer o produto primário para a indústria de outros países e até para a própria indústria argentina que estava surgindo. Então, assim, esses nativos eles são expulsos dessa área que é chamada do sul de Buenos Aires. Esses vão ser expulsos, vão ser enxotados. Segundo o historiador que fez esses levantes, ou que estudam, muitas das etnias indígenas elas foram destruídas, né? Morreram milhares de nativos. Nessa independência da América Espanhola, negros e indígenas continuaram marginalizados, excluídos como seres humanos, excluídos como cidadão daquele local. E isso, pessoal, infelizmente, não foi em um país. Foram em todos os países da América. Os Estados Unidos foi independente, ficou independente, mas a escravidão continuou. O negro nos Estados Unidos foi tão massacrado quanto no Brasil, quanto os nativos também foram nas colônias espanholas, como os negros que vieram para a América Espanhola. É tanto que hoje a comunidade negra nos Estados Unidos ainda é perseguida, ainda é marginalizada, onde é colocada nos bairros mais distantes das cidades, nos becos dos
das cidades, grandes cidades dos Estados Unidos, a comunidade negra, ela não é no centro, ela é nos subúrbios das grandes cidades americanas, estadunidenses. Aqui no Brasil, a gente também vê isso, essa marginalização do negro. É diferente, não é não. É dissimulada. O preconceito, o racismo brasileiro, ele é dissimulado. Se você olhar, se você assistir, se você ouvir, trazendo para a nossa atualidade, a grande maioria de pessoas mortas nas comunidades dos morros do Rio de Janeiro, São Paulo e de outras cidades, de outras capitais, é negra. Então, ainda hoje, esses negros estão sofrendo isso. Aí você vem para o indígena. Nós estamos vendo aqui no Brasil o massacre que está sendo nas terras da Amazônia, de Rondônia, do Pará, do norte, da região norte do Brasil. Por quê? Porque os proprietários de terra, os pecuaristas, os industriais daquela área estão querendo se apossar dessa terra para colocar gado, derrubando a mata para levar espaço para a agricultura. Mas dá para viver a agricultura e o nativo lá. Destruindo a terra por minerais. Então não está muito diferente da situação do nativo, do indígena brasileiro, com o que estava acontecendo aqui em 1845, 1836, na Argentina, no México, não. Eles estão tendo que lutar por suas terras, recuperar suas terras, parar de serem explorados, de serem discriminados. Então, essa independência dessa América, ela foi benéfica para a elite, que melhorou sua situação econômica, sua situação política. Mas para o indígena e o negro, não teve muita mudança. Economicamente, politicamente, socialmente falando.